Oi, pessoal, meu nome é Camila, sou advogada do Cassione, estou aqui hoje junto com a Bianca e juntamente com ela apresentaremos nosso primeiro Compliance Talks. Hoje, então, nós falaremos sobre o Decreto 12.304 de 2024, que veio para regulamentar a nova lei de licitações e para complementar a lei anticorrupção, a fim de dar uma nova roupagem ao programa de integridade aplicável às contratações públicas. Então, eu vou pedir para minha colega Bianca explicar para vocês o escopo desse decreto. Claro, Camila. Oi, pessoal, meu nome é Bianca, eu sou advogada aqui na área de Compliance e Investigações do escritório. E como a Camila bem trouxe, esse decreto ele veio regulamentar algo que já estava previsto na nova lei de licitações, mas ele foi além. Então, além de determinar a exigência de um programa de integridade para as empresas que contratam com o poder público, ele estabeleceu parâmetros muito bem definidos para a avaliação desse programa e também regulamentou outras situações específicas em que ele vai ser exigido ali ou vai ser considerado um diferencial. E quais são essas três situações? Bom, continua como uma exigência para as contratações de grande vulto, que são os contratos ali acima de 250 milhões de reais, isso considerando o contrato e qualquer aditivo dele. E aí, para esse caso, as empresas que possuem um contrato de grande vulto, elas são obrigadas a demonstrar esse programa de integridade e o cumprimento desses novos parâmetros em um prazo de 6 meses, contando da assinatura do contrato ou do aditivo. E aí, nas situações que ele foi além, ele também trouxe a possibilidade de que esse programa de integridade seja considerado um critério de desempate entre duas propostas ali que estão participando do processo licitatório e também vai ser considerado uma exigência para as empresas sancionadas ou impedidas de licitar no seu processo de reabilitação. Para essas empresas, elas vão precisar demonstrar a exigência de um programa de integridade no momento do protocolo, do início ali do seu processo de reabilitação. E aí é legal a gente falar também que uma outra inovação que esse decreto trouxe foi a questão da proporcionalidade. A gente sabe que as empresas que contratam com o poder público são muito diversas, de diversos tamanhos e diversos setores da economia. Então o decreto trouxe esse critério de proporcionalidade, ou seja, a exigência de um programa de integridade vai levar em conta não só o porte da empresa, mas também qual é o setor da economia que ela pertence. Então, pessoal, para a gente complementar isso que a Bianca acabou de nos dizer, o decreto 12.304, ele também vem para complementar a lei anticorrupção, na medida em que a lei anticorrupção ela era muito mais voltada a uma responsabilização das pessoas jurídicas por atos ilícitos, e agora esse decreto ele também inova nesse aspecto, porque ele traz elementos que se preocupam muito mais com uma prevenção, uma atuação preventiva dos programas de integridade para evitar eventuais atos ilícitos praticados no âmbito de contratações públicas, do que propriamente só com a responsabilização. Não estamos dizendo aqui que ele não se preocupa com a responsabilização, ele se preocupa, mas efetivamente o foco principal dele é a prevenção. Não, realmente, Camila. E assim, enquanto a gente está falando de prevenção, acho legal a gente pontuar que vai ser a CGU que vai ser responsável por essa atuação de orientação, de supervisão e de avaliação da aderência aos parâmetros estabelecidos ali no decreto de um programa de integridade. Mas a gente sabe que isso vai ser muito desafiador de fazer na prática, até porque a gente está falando de uma abrangência nacional. Então, a gente entende que, por conta desse desafio de fazer essa supervisão muito de perto, toda essa avaliação da CGU vai ser muito pautada na documentação, vai levar muito em conta o que está escrito. E aí, por que isso é importante para as empresas? Se o que vai ser avaliado vai ser o que está documentado, as empresas têm que ter registro de absolutamente tudo. Então, a gente está falando aí de um código de ética, de políticas internas, de registros de auditoria, relatório de análise de riscos. É importante as empresas terem em mente ali que o que vai ser avaliado é o que está documentado e a forma que ele está documentado. Então, pessoal, essa questão da documentação, da formalização da documentação dos programas de integridade é tão importante para o decreto, aliás, não só para um programa de integridade, mas também para o decreto, que o próprio decreto estabeleceu, no artigo 17, que as empresas que não mantiverem a documentação íntegra e de forma regular nos seus arquivos formalizados, elas serão punidas se fiscalizadas e sancionadas ou chamadas a apresentar documentações perante a CGU.
Bom, pessoal, acho que ficou muito claro que o decreto trouxe regras sobre como e quando o programa de integridade tem que ser implementado para garantir a participação em contratações públicas, mas entender essa exigência é só o primeiro passo. O desafio real está na adequação desses parâmetros à expectativa do poder público e a comprovação da sua efetividade. Então, pessoal, por hoje a gente encerra o nosso Compliance Talks e no próximo episódio falaremos sobre os critérios de avaliação do Programa de Integridade, ainda na temática do Decreto 12.304 de 2024. Até lá!